Nesse vídeo você vai aprender o inglês que as pessoas de fato estão usando na vida real e quebrar essa barreira entre o inglês que a gente estuda e o inglês que a gente encontra quando a gente viaja, conversa com alguém ou mesmo consome conteúdo em inglês. Olá, eu sou Carol Meirelles, professora e mentora de inglês há mais de 5 anos e eu amo ensinar inglês do jeito que eu aprendi, com trechos de filmes, músicas, séries, porque assim a gente passa por um processo muito parecido com o que a gente já passou quando a gente aprendeu português, então se deu certo uma vez, com certeza dá certo de novo, a gente só precisa estar em contato, não se poupar de forma alguma de ouvir o inglês que as pessoas de fato falam e praticar para que a gente aos poucos comece a falar e entender exatamente do mesmo jeito, que é de fato o nosso sonho. Se você tem dificuldade para entender o que as pessoas falam e mais dificuldade ainda para falar, fica pensando no termo certo, a palavra certa, isso significa que você não está vivendo o inglês do jeito que você precisa. Até porque quando você era criança e falava o português sem nunca ter ido para a escola, você não pensava em nada disso. Então o processo ele pode ser muito menos doloroso e mais eficiente do que de fato é. E eu quero te convidar a se inscrever no canal para receber conteúdos dessa forma toda semana e ativar o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado quando esse conteúdo estiver disponível para você, ok? Let's go! Então, o trecho de hoje é com Jane the Virgin, uma série que até a última informação que eu tive estava disponível na Netflix. Ok? Let's go! Como sempre, eu coloco aqui na minha telinha e a gente vai seguindo juntos, ok? Eu vou deixar passar um trechinho, vou pausar, tentando não perder a legenda, que é uma das minhas maiores dificuldades, e vou te explicar o que é que a gente acabou de ouvir, como aquilo se conectou daquela forma e já esperando, prevendo um padrão para a próxima vez que você encontrar aquele som parecido ou essa mesma frase, essa mesma expressão, ok? That's the deal. Let's go! I'm sorry, but she's just not. No, I'm not pregnant. Ok, elas começam rindo da cara dele, né? I'm sorry, aqui a gente tem uma junção do é como se fosse um som só. I'm sorry. Sorry é sentimento, ok? Assim como você pode estar happy, sad, você está sorry. Então eu sinto muito, eu estou pesarosa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. But, o T a gente sobe, mas não estoura. But she's just not. She's just not. Repara que esse T aqui, ele não aparece na fala. She's just not. E nem o T do not, ok? Not. She's just not. She's just not. Vai treinando em voz alta para servir para a prática de fala, hein? Senão só serve para input. No, not pregnant. Aqui a gente consegue perceber esse T mais uma vez. Not pregnant. Então, para negar de forma rápida, no, no. Agora, para falar não alguma coisa, sempre com not, ok? Not pregnant. Not pregnant. Não grávida. We tested your urine. Trust me, the test is wrong. False negatives are frequent. False positives are rare. Ok, voltando. E aí ele tenta explicar o que aconteceu, né? We tested your urine. As palavras que são muito parecidas em português e inglês, elas são geralmente mais fáceis da gente errar a pronúncia. Por quê? Por causas óbvias, né? Então aqui o que a gente vai fazer, ó, a gente não vai falar esse urine. Lembrando que o N a gente vai sempre pronunciar como se a gente fosse falar a palavra navio, mas não falasse nada do A pra frente. Esse é o N. Urine. Então a gente começa com you. O R sempre é paulista, mineiro. Urine. Is, na verdade, a letra I mesmo, ela não tem esse som de I que a gente geralmente fala. Urine. Ela é E. Assim como a gente tem it, por exemplo. In. Tá vendo que é um E? Urine. Então, nós testamos a sua urina. We tested your urine. Aqui vai juntar, ó, porque a gente tem uma palavra terminando com consoante, a próxima começando com vogal. Urine. Your urine. Ok? Nós testamos a sua urina. We tested your urine. Trust me, the test is wrong. Trust me. De novo, a gente não vê, não nota, não consegue ouvir esse T. Trust me.
apesar da palavra ser trust. Trust me. Confie em mim. The test's wrong. Gente, essa é toda uma aula sobre T. Porque aqui em trust ele não aparece, apesar de a palavra sozinha trust. Ele tem um T bem suavezinho, mas quando ele junta com outra coisa, ele some. Trust me. Confie em mim. Você pode usar isso aqui pra sempre. Ah, não, trust me. Trust me. The test's wrong. Aqui a gente tem um bem suavezinho conectando o T do test com o I do is. The test's wrong. O teste está errado. False negatives are frequent. False positives. Ok? The false, aqui a gente fala com O mesmo, ok? False. Terminando no S, porque a gente não fala esse E. Então, the false, ao L-O, the false negatives. Mais uma vez, a gente tem uma palavra parecida em português e inglês, lembra? Então, negativo, negative. A gente vai falar a parte mais rápida, mais forte, negative, no início, não no negative, negative. False negatives are frequent. Mais uma palavra parecida. Aqui a gente vai falar com som de I, ok? Frequent, frequent, frequent. Lembra que sempre vai sair esse R bem paulista, mineiro. Então, are frequent, frequent. Esse T praticamente não sai também. E Negatives are frequent. False positives are. false positives. False com O, false positives. Positives, o strong, a parte forte da palavra está no po. Positives are so, aqui ele falou um so, ou não. Vou ter que voltar aqui, eu acho que eu ouvi um so. Frequent. False positives are rare. Ele falou um so que não apareceu na legenda. Então, false positives are so, para enfatizar. Se ele fala false positives are rare, tudo bem, ele tá dando a mesma informação. Mas quando ele fala so rare, ele fica muito mais raro, porque ele usou o so, ok? Poderia usar, por exemplo, really, really rare. Aí pra você caprichar nos R's, né? Or rare, so rare. Esse R sempre você vai treinar ele com porta, ok? Ele é muito mais bem falado no inglês americano, né? Não bem falado, mas muito mais forte. Where, rare, so rare. Jane, did you remind... Aí a mãe pergunta, Jane, fechando aqui, ó, a gente não fala esse é. Jane, did you and Michael, ao L do Michael, eu tô exagerando aqui pra você conseguir ver a posição da língua pra você falar esse L, ok? O L no inglês, ele não é como no português que a gente fala pastel, esse é o som do U. Em inglês ele é O, então seria pastel, Michael, ok? Jane, did you, aqui esse dedo did quase não sai, né? Pequenininho, did you, e ele tá aqui porque é uma pergunta, por exemplo, do you like me? Eu tô usando do só porque é uma pergunta, ele não tem uma tradução. E como ela quer saber se ela e o Michael fizeram, né, no passado, então tá no did. Ele que vai pro passado. Então, did you and Michael, esse D não sai, and Michael, você e o Michael. Michael? No, we didn't. No, de novo, no. Se fosse not right, not wrong, a gente usa not. Mas como é não, aí é o contrário de yes, ok? No, we didn't. Não, nós não. It may be rare, but it And it may be rare, and it may be rare. Esse may aqui, além de servir, não aqui, mas no geral, além dele servir para você pedir as coisas, may I help you? Eu posso te ajudar? May I go? Eu posso ir, né? Ele é bem educado, digamos assim. Ele também indica possibilidade. Então, pode ser raro. It may be rare. É extremamente necessário a gente usar esse it, porque a gente está falando de uma coisa, uma situação. It may be rare. Pode ser raro. It may be rare, but it happened. But it, vai juntar aqui, ó. But it happened. Mas isso aconteceu. A gente precisa desse it? Precisa. Eu não posso falar but happened.
Talvez você até vai encontrar uma situação ou outra, de forma coloquial, que a pessoa falou sem o it. Mas como pra gente é uma questão esse it, tenta usar ele sempre. Implica mesmo, coloca o it, no início você vai colocar até onde não era pra ter, porque aos poucos você vai se acostumando a usar. É muito fácil pra gente deixar o it pra lá. E ele é extremamente necessário. Pra frase ter um sujeito, em inglês a gente não tem frase sem sujeito, ok? But it happened. E aqui dá pra gente trabalhar a pronúncia de happen. Por quê? Happen, sem o ed no final, né? Supondo que tá só assim, ó. Happen é acontecer. Então, quando você coloca ed, você fala aconteceu. Mas você não vai falar happened, porque esse e aqui a gente não vai falar também. Lembrando que o e é a letra que mais sofre bullying no inglês. Então a gente vai dizer happen, como se fosse no presente, happened, só o d no final. But it happened. It happened. Ou tem uma frase muito útil também que você pode usar para tudo, que é para perguntar what happened? O que aconteceu? What happened? Você vê alguém triste, alguém com uma cara meio ruim, ou uma situação, né, alguém caído e tal. What happened? O que aconteceu? Ok? Mas isso aconteceu because I'm a virgin. Eu sou uma virgin. Lembra que os is, eles têm esse som de e? Então, I'm a virgin. Fechando esse N, virgin. Eu sou virgem, ok? Por isso que tem que ser negativo, né? Because I'm a virgin. A virgin. Maybe we should talk in private. Aí fala a virgin, virgem, uma virgem, né, no caso, e aí ela confirma, como ela confirma, ele fala maybe we should talk in private. Então esse maybe é o talvez, maybe, talvez, we should. Esse should é como a gente dá o nosso pitaco na vida dos outros. Então you should go, você deveria ir. You should stay, você deveria ficar. E a gente vai dizer should, como se fosse assim, ó, should. Ok? Nossa, eu não gosto muito de embromation, não. Mas só pra você entender como seria. Então, we should talk. E aqui, pessoal, a gente tem uma conexão que muitas vezes a gente não espera. Porque a gente tem uma palavra terminando com D. Lembra da regra que se a palavra termina com um som, a próxima começa com o mesmo som, isso vai juntar. A gente não fala o primeiro e fala o início da palavra bem falado. Só que muitas vezes é som, não é letra. Então aqui a gente tem um D e um T. Você olha e fala, não junta? Mas junta. Por quê? Olha só. D, T. Repara que exactly the same position. Tá exatamente na mesma posição. We should talk. We should talk. E talk a gente fala com O mesmo assim. Talk. Então, maybe we should talk. We should talk. Nós devemos conversar in private. No privado, em particular. Ok? No, we don't need to talk in private. No. Ela usou de novo no, né? No, we don't. Aqui ela pode usar o no de novo porque é como se fosse uma vírgula, ok? No, we don't need to. Aqui vai juntar, ó. We don't need to talk in private. Não, nós não precisamos conversar em particular. I think we do. E aí ele insiste com ela, né? I think, eu acho, eu penso, we do. Eu acho que sim, que nós precisamos. E esse do aqui, ele não tá no sentido de fazer e nem tá como auxiliar de pergunta ou negação. Ele tá no terceiro emprego dele, que é um enfatizador, que é uma forma de concordar. Então, por exemplo, I don't like you. Eu não gosto de você. Aí o outro fala, I think you do. Eu acho que você gosta. Aí ele tá substituindo o like, ok? E nesse caso aqui, nós não precisamos, né? We don't need to talk in private. Nós não precisamos conversar em particular. E ele fala, sim, eu acho que precisamos. I think we do. Ele tá substituindo o need, ok? I think we do. Eu acho que nós precisamos, sim. Ok? E esse foi o trecho com Jane the Virgin. Repara o quanto de vocabulário, o quanto de riqueza de conexões, de expressões a gente tem num trechinho tão pequeno. E é de pequeno em pequeno mesmo, bem feito, praticando, aprendendo, jogando para outras situações, trazendo para a sua vida real.
imaginando, né, umas situações reais onde você poderia usar essas expressões e tal, praticando em voz alta, que aos pouquinhos você vai evoluir no seu inglês, e esse aos pouquinhos não é tão lento quanto a gente espera. Isso, na verdade, é muito rápido. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, é extremamente importante e ajuda muito o trabalho quando você se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você é avisado e beneficiado, porque você vai ser notificado quando tiver conteúdo novo, e pode colocar seus comentários aqui embaixo, dar sua contribuição, tirar suas dúvidas, que eu vou ajudar cada um de vocês, e enviar para aquele amigo que você sabe que está aprendendo inglês há tanto tempo e não consegue de fato se comunicar como gostaria, certo? See you next video. Bye!